Vamos lá. Em Mateus e em várias referências nos outros evangelhos e nas cartas também ouviremos falar muito sobre a questão do reino de Deus. O que seria o reino de Deus? O reino de Deus, ele é a mesma coisa que os céus? Não, porque ele tem uma diferença. Os céus, ele está debaixo do reino de Deus. O reino de Deus seria a mesma coisa. Traduzindo para a nossa linguagem do dia de hoje, governo. O reino dos céus é o governo de Deus. O governo de Deus sobre tudo. Os céus está debaixo do governo de Deus. Então, toda vez que a Bíblia falar sobre a referência sobre governo de Deus, reino dos céus, reino de Deus, seria o governo, Deus governando tudo. Os céus está debaixo do governo de Deus, assim como a terra. Existe um exemplo que a gente pode explicar melhor. O Império Babilônico, na época de Daniel. O Império Babilônico ele conquistou todos os reinos em sua volta, inclusive Israel, né? Levou muita gente cativo para a Babilônia. O reino era o reino babilônico. Eles estavam sobre todas aquelas regiões, estavam embaixo do governo babilônico. Mas nenhuma dos outros povos era a Babilônia. A Babilônia continuou sendo a Babilônia. Mas eles estavam debaixo das jurisdições, das leis, das decisões do governo babilônico. E do mesmo jeito, com o governo de Deus. Todos aqueles que estão debaixo do governo de Deus, seja no céu ou seja na terra, têm como por obediência a Deus, as suas leis, as suas regras e todas as suas escolhas. Tem um versículo que explica muito isso, de Jesus ensinando os discípulos a orar, em Mateus 6,10, que ele fala bem assim: venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus está sendo bem claro a dizer: Deus, controla tudo aqui na terra igual o Senhor faz no céu. Que o teu reino, tua gestão, tuas leis serão aplicadas aqui na terra, assim como são aplicadas no céu. Existe uma diferença, porque hoje, nos nossos dias, nas nossas atualidades, é como se nós estivéssemos em guerra entre os dois reinos, o reino dos céus e o reino do pecado. O reino do pecado seria tudo aquilo que é contrário ao reino dos céus. E é como se nós estivéssemos em guerra, colonizando povos, conquistando terras para o reino de Deus. Um exemplo bem claro que eu posso trazer, para que fique mais fácil a compreensão, imagine como se nós estivéssemos, como se nós fôssemos o reino de Portugal na época da colonização. Portugal mandou seus colonizadores ao continente americano, né, e conquistaram o Brasil. Depois eles voltaram para Portugal e depois eles mandaram portugueses para vir habitar a terra. Do mesmo jeito que a Inglaterra fez com os Estados Unidos e com as outras terras. O reino dos céus é semelhante. Nós ainda estamos na conquista, ganhando almas para o reino de Deus. Então nós estamos conquistando territórios. E o território seria o coração dos seres humanos. Ganhando almas para o reino de Deus. Tirando do reino do pecado e colocando debaixo do governo e do reinado de Deus. Como aconteceria isso? A pessoa, ela está seguindo a sua vida no reino do pecado, ela se arrependeria, entenderia, se converteria, no caso mudança de vida, retornaria, deixaria tudo aquilo que ela estava fazendo e faria completamente ao contrário. Aquele que era violento começa a ser amoroso, que era ladrão, para de ser ladrão e começa a ser doador. Quando a pessoa se converte, ele troca seu estilo de vida, aí ele começa a se colocar debaixo do governo de Deus. Então ela está apta ao governo de Deus. Em Mateus 5, Jesus faz várias referências sobre as recompensas daqueles que entram para o reino de Deus, que mudam sua vida, seu estilo de vida, que bem-aventurados eles serão, que felizes eles serão por seguir esse reino, por estar debaixo desse reino. E que as pessoas que entrarem para o reino, elas têm que literalmente transformar seus estilos de vida. Elas não podem viver como antes, pois elas precisam ser sal da terra e luz do mundo. Se eles forem iguais ao pessoal do reino do pecado, que diferença que vai fazer? Não vai mudar nada. Eles literalmente serão um sal insípido, que não serve para nada. Pelo contrário, eles vão trazer muito mais confusão, até que Jesus fala, eles serão pisados pelos homens. Então, o próprio reino do pecado vão repudiá-los. O reino dos céus, para você ser participante do reino dos céus, precisa muito da transformação do estilo de vida. Como um grande exemplo, Paulo de Tarso. Paulo, quando ele era um assassino,
E assim que ele era um assassino. E quando assim que ele converteu a Cristo, ele começou a sofrer tudo aquilo que ele provocava para os outros. Ele começou a sofrer por amor aos irmãos que ele estava ensinando sobre Cristo. Ele literalmente transformou toda a sua vida, se converteu e mudou. E Jesus faz até uma referência em Mateus 5, que ele fala que ele não veio para destruir a lei, mas sim para cumpri-la, pois era uma função de Israel ser esse povo diferente, esse povo que seguia o reino de Deus para os outros povos. Israel era para ser o representante de Deus na terra, era para ser uma mão ou uma colônia do reinado dos céus. E Israel falhou nisso, por muitas vezes desviando, por muitas vezes servindo outros deuses, por muitas vezes criando idolatrias muito fortes dentro da sua área, do seu império. E isso vamos ver muitas vezes em Reis, muitas das vezes, até na saída do Egito, eles cometeram esse pecado. E como estamos nessa luta, nessa corrida, nessa conquista de almas, nós precisamos trazer transformação, ser exemplos e mostrar o tamanho do poder de Deus debaixo do seu governo. Uma outra profecia muito linda e que Jesus deixou para João, que seria no final de toda essa colonização que o reino dos céus ganha, que está em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15, que diz: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu que dizia: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Desde já quero agradecer a todos que vieram até aqui. Um abraço.